já tem a resposta dela quando ela faz pergunta via chat da TV Web Moderna. Ela pergunta, não seria o caso de incluir no digital os professores que não nasceram na era digital? Bom, acho que a sua questão já foi respondida, mas agora tem uma outra questão que você deixa aqui, que é a respeito dos professores. Ela pergunta, os alunos já usam com muita propriedade, e os professores? Depois ela pergunta, os livros de bolso propiciam a mobilidade? Daí, outra questão da Paloma Chaves, que pergunta, na perspectiva apresentada pela Alice, as redes sociais e a mobilidade são conteúdos contemporâneos da educação? Será que isso não é pouco? Ela questiona. Via chat da TV Web Moderna, a Rosália continua. E ela comenta, os computadores de mesa perderam, ela pergunta, prendiam as pessoas num determinado local? E hoje, os dispositivos móveis, que nós temos a possibilidade de sairmos de um ambiente para outro, podemos ser nômades agora? Grandes questões para nós discutirmos. Daí a Fátima Campilo, não me esqueci de você, você queria saber a todo momento o que era o tal do web currículo. Olha a questão que nós temos que responder com as redes, com a mobilidade, com a educação. O que é esse web currículo que todos falam, que teve o evento na PUC São Paulo, que esse é o terceiro evento online pós terceiro web currículo. E aqui ela pergunta, via Facebook, o web currículo é o que alguns professores, como eu, já fazem, integrando as redes na prática docente? Cuidado, o professor Eduardo diz, e a professora Alice também falou da rede social e da escola. Vamos ouvir novamente essa integração. O Rodrigo Vieira comenta que ele é um educador com muito interesse em redes. E ele aguarda mais dicas a respeito do uso dessa integração na escola. O Anderson Duarte e a Paloma perguntam da formação de professores. Será que no cenário atual eles estão prontos para essa tecnologia móvel, para essa tecnologia, para essa mobilidade que existe na educação? A Rosália Rocha diz que se o professor Eduardo Chaves, lembra um conceito de Foucault, a escola aprisiona, como fazer isso com a mobilidade e com as redes? Via Facebook, a Rosália e comentam, a escola tradicional aprisiona e a mobilidade nos liberta? Nossa! Vamos ver o que essa mobilidade está fazendo. E perguntam, a escola tem que se reinventar e mudar? Ou as redes teriam que se reinventar e mudar também o formato dela? E a Rosália ainda continua. Ela diz que as escolas podem criar redes reproduzindo o modelo da escola tradicional. Isso é bom? Isso é ruim? Ou qual o efeito que ela causa? Bom, e vamos agora, a Paloma Chaves ainda pergunta, se as cidades podem ser educativas, por que as redes sociais também podem? Então vamos começar novamente pela Alice e depois seguimos pelo professor Eduardo. Eu consegui anotar 10 perguntas aqui, mas olha, pode ter certeza que vocês já responderam bastante. Até tem algumas que, por exemplo, dicas, em nenhum momento a gente deu dicas, né? Ao contrário, a gente diz assim,
existe quase uma impossibilidade de uma coisa com outra. Então, dicas aqui, acho que vão ser um pouco difíceis de serem dadas nesse sentido de como usar e como fazer. Eu acho que essa não foi muito a nossa proposta aqui da mesa. Não sei se depois o Eduardo tem algumas dicas, mas aí já vou responder a pergunta da Paloma, se isso é pouco ser um conteúdo contemporâneo, né? Então, o que eu disse assim, para mim a escola é a atualização da nova geração pela geração anterior. Esse é um dos conhecimentos que foi elaborado pela humanidade que não deve ser renegado, né? Ou seja, não é possível uma escola hoje dizer isso não é conhecimento, isso é conhecimento também, assim como aqueles todos, a história da matemática, da ciência, enfim. Então, ele é um conhecimento humano que também faz parte hoje da atualização dessa nova geração na escola. Eu gostaria de comentar Foucault. Eu sei que a pergunta foi do Eduardo, mas eu preciso falar sobre isso. À vontade. Claro, o Foucault fala do aprisionamento, inclusive ele tem um livro bastante famoso que fala do confinamento dos corpos na escola e da disciplinarização e do objetivo da escola e de todas as outras instituições sociais, que é na disciplinarização das novas gerações e o que o Kant poderia dizer como curar a selvageria dessa nova geração. Mas o que tem interessante depois de Foucault, né, por exemplo, Deleuze e Guattari, eles vão falar da sociedade de controle, que é justamente onde você não precisa mais do olhar humano para observar corpos, mas você faz isso através da tecnologia. Então, parece que, aí já respondendo a outra, né, que a mobilidade que dá a impressão de liberdade é o contrário, você também, de alguma maneira, está sendo identificado e essa sua identificação, ela passa desde o cartão de crédito, que você digita a senha, até, então, os seus gostos, seus usos, seus gastos mensais, tudo isso ele está mais transparente do que nunca, muito mais transparente do que a olho nu, né? Então, o Foucault ainda não tá incorreto, né, quando ele faz isso, mas tem um avanço aí que é na sociedade do controle, que é justamente essa que nós vivemos hoje, que é o controle pela tecnologia, não importa onde você esteja, né? Sobre formação de professores, deixa eu ver se eu vou me lembrando são tantas perguntas, eu vou... talvez acho que eu passo para o Eduardo falar um pouco e depois eu falo sobre as outras 5, Eduardo, que ficaram aqui, senão a gente... Então, são esses alguns comentários que... Sobre a formação dos professores. Acho que essa era melhor para a Alice. Tá bom. Depois a gente ainda volta. Que tenhamos os estudiosos na área, a Alice trabalhou bastante com a formação de professores, desde o tempo de que não tinha rede até o tempo que tem rede. O professor Eduardo também trabalhou muito com essa integração das tecnologias no currículo educacional. E vamos ver as opiniões que emergem nesse debate. Tá bom, deixa eu começar por um outro lado e eu vou tentar chegar na formação do professor. Alguém disse assim, o computador de mesa, o desktop, ele nos prendia ou ele nos dava mobilidade? Certamente nos prendia. Eu acho que é importante a gente distinguir entre tecnologia que nos prende e tecnologia que, de certo modo, nos liberta, né? Nós estamos falando aqui de tecnologia que nos dá mobilidade, ou seja, tecnologia que nos permite, por exemplo, pagar uma conta. Agora eu posso tirar um telefone e pagar uma conta no meu banco se eu tiver as informações necessárias. Antigamente a gente precisava ir até o banco entre 10 e 4 horas, esperar na fila e pagar a conta lá. Então, há tecnologia que nos aprisiona e há tecnologia que nos liberta. E mesmo a tecnologia que nos liberta pode ser usada para nos controlar, como foi, acho que muito bem observado aqui, não? Agora, o que me parece é que a tecnologia que nós temos hoje é uma tecnologia que tem um potencial de mobilidade, de interação, de colaboração que não havia
nas tecnologias anteriores. Mesmo que ela possa oportunamente ser usada para controlar, para vigiar e coisas desse tipo. Agora, a escola, essa tem tido muito pouco potencial de libertar. Apesar do discurso de vários educadores que falam sobre educação como prática da liberdade, essa liberdade tem sido muito pouco vivenciada no seio da escola. A escola é uma instituição que aprisiona. Em primeiro lugar, a gente é obrigado a frequentá-la. Alice Bay disse na primeira fala dela que na rede a gente pode entrar, pode sair, pode ficar invisível, né? Ninguém nem sabe se a gente está lá ou não. A escola não, a gente é obrigado a frequentar, é obrigado a estar presente. Não pode abandonar a escola pura e simplesmente. Em países como o Brasil, se a gente abandonar a escola, o pai da gente pode ser punido pela lei, porque nós não estamos na escola, estando na idade em que somos obrigados a frequentar a escola. Na escola nós não temos liberdade de dizer, eu queria aprender isso, ou eu queria aprender aquilo. A gente aprende aquilo que alguém decidiu que a gente aprende lá. A gente não pode dizer, olha, eu gosto de aprender ouvindo música, eu gosto de aprender deitado com as pernas para cima. A gente vai ter que aprender sentado, ouvindo alguém falar. Então, não é uma instituição que foi feita para ser um ambiente de aprendizagem agradável, livre, em que a gente aprende com prazer, satisfação, aquelas coisas que a gente quer aprender ou que sente que precisa aprender, dado o nosso projeto de vida. A gente está ali para receber uma carga de informações e conhecimentos que alguém decidiu que todos nós precisamos, independentemente do que nós pretendamos fazer na vida. Então, há essa diferença entre a tecnologia que serve à mobilidade, à interação, à colaboração e a escola. E acho que ou há uma convergência ou uma vai ter que acabar por destruir a outra, e falo destruir no sentido de tornar a outra desnecessária, obsoleta. Agora, a formação dos professores. Eu acho que os professores são formados por uma instituição de um determinado tipo. Eles são formados para dar aula de matemática ou de história. O que o século XXI está a exigir é gente que seja capaz de entrar na rede e obter essas informações por si próprio, saber como buscar, pesquisar aquilo de que precisa, aquilo de que tem necessidade. Então, a tarefa do professor tradicional, do professor convencional, vai se tornar desnecessária porque nós temos informações, temos conhecimentos, temos possibilidade de interagir com especialistas com extrema facilidade com a tecnologia hoje disponível. Agora, formar o professor para usar essa tecnologia talvez seja ainda necessário porque os professores que estão aí nasceram, em alguns casos, muito antes dessa tecnologia estar disponível e não têm muita facilidade para lidar com ela. Mas a hora que aqueles que são nativos digitais, aqueles que são hoje crianças, adolescentes, jovens, vierem a ser professores, nós não vamos ter necessidade nenhuma de formar professor para usar tecnologia, para usar rede social, para se valer de todas as oportunidades da mobilidade para aprender e para ajudar os outros a aprender.